entidades. Professores, como se mantém e se perpetua a literatura oral? Será que ela depende de registros, de catalogações eruditas, de teses? O que é que mantém essa tradição oral, essa literatura oral viva? Professor Gandra, o que é que nos pode dizer sobre isso no contexto português? Bem, ambas as fontes, as diretas e as que podemos considerar indiretas, portanto as catalogadas, são essenciais para a manutenção da literatura oral. Porque se não fosse a catalogação e o seu registro, também muita literatura oral teria desaparecido, já, não é? Portanto, em Portugal, aliás, esse trabalho foi magistralmente feito por um homem chamado, por dois homens, aliás, um chamado Adolfo Coelho e outro Joaquim Leite Vasconcelos. Foram os dois grandes mestres da catalogação da literatura assim denominada, e se realmente nós ainda temos muita informação de certo tipo de contos e de histórias, é porque foram eles que as registaram. Evidentemente que o trabalho continuou e hoje continua a haver indivíduos que se dedicam a essa tarefa de registar tradições orais e tradições da literatura oral, seja ela, por exemplo, sejam elas histórias de encantar, sejam histórias dramáticas, sejam lenga-lengas, sejam tradições de qualquer género transmitidas dessa maneira, transmitidas de boca ao ouvido, em qualquer parte do país. Mas ambos os registros são fundamentais, porque é fundamental termos a tradição viva e termos o contador de histórias genuíno e autêntico a contar-nos as histórias, não é? A dar testemunho da sua memória, que é a imaginação do povo, e ao mesmo tempo termos os registros que nos ajudam não só a atingir zonas dessa literatura que já desapareceram ou que já desapareceram num registro de autenticidade e de uma forma direta, e a podermos, com esse registro, fazermos comparações e fazermos até estabelecer paralelismos, por exemplo, e até chegámos à conclusão que, porventura, houve alterações significativas na transmissão já, ou não houve de todo. Portanto, ambos os registros são fundamentais. Esse registro em Portugal continua a acontecer, embora de uma forma distinta daquilo que Leite Vasconcelos e Adolfo Coelho fizeram. Há também uma terceira figura da qual eu já me esquecia, que é Ana de Castro Osório, também muito importante. Foi uma senhora professora que reescreveu imensa literatura oral e que a transformou em contos publicados em livros magistralmente ilustrados, mas tudo isto aconteceu ao mesmo tempo, ou seja, estes três autores, Ana de Castro Osório, Adolfo Coelho e Leite Vasconcelos, viveram na mesma época, na transição do século XIX para o século XX. E, portanto, sim, pode falar, professor. Desculpe interromper. Nada. E portanto, penso que isso é fundamental, não é? Não vale a pena estar a bater na tecla, porque penso que estas duas vertentes são essenciais, uma não passa sem a outra para a coisa funcionar corretamente. Nos nossos dias, evidentemente. Professor Gabriel, você quer acrescentar alguma coisa no contexto brasileiro? O que o Granda falou aí como manutenção, né, creio que vale não só para o Brasil, mas para todo e qualquer lugar. Nós temos que, de fato, ter pesquisadores que se dedicam a esses temas para salvaguardar esses registros, catalogar, etc. E o povo, que é a fonte viva da manutenção. No Brasil, há dois nomes, quando se fala em folclore, clássicos. O Silvio Romero, questionavelmente, que abre um caminho, e
um homem que vai fazer um trabalho muito mais vultuoso do que o Silvio, vem a ser inquestionavelmente o Câmara Cascudo, né? Nós temos muitos outros indivíduos, mas o Câmara Cascudo é efetivamente um cara que vai fazer um levantamento muito sistemático. E uma mulher que ainda está viva, que foi a homenageada da Festa da Língua, que é a Estela Leonardo. Isso. Né? A Estela Leonardo, que faz parte da terceira geração do modernismo, ela, para cada estado brasileiro, para cada estado, ela vai fazer isso também, né? Então nós temos assim essas três grandes referências. O Brasil tem muita coisa, muito registro de folclore e de literatura oral, né? O Nordeste tem uma profusão muito grande, mas enfim, sobretudo os governos e nós mesmos, né, continuarmos tendo ações que ampliem esses horizontes de ensino através da dança, das danças de roda, das músicas, das histórias, enfim, tudo que tiver ao nosso alcance e que abarca esse universo da literatura oral. A música que nós ouvimos anteriormente, essa do segundo bloco aí, é de fato um hino. É um hino do Santo Daime, né? E essa é a modalidade. São mulheres e homens cantando. O hino do Santo Daime não pode ser considerado uma literatura oral, porque uma condição sine qua non, segundo o Câmara Cascudo, é não ter autoria, né? Agora, sobre um outro aspecto, ele é uma forma de transmissão oral, porque embora os inários sejam recebidos, é curioso, porque aquele que, no caso, né, do Olu é o padrinho Gregório, e todos eles que recebem, eu conheci alguns padrinhos de igrejas, eles não atribuem autoria a eles. Eles são simplesmente o receptáculo da fonte, né? A fonte vem de alguma coisa, e segundo eles é a força do Daime. Então, o autor, se tiver, estará contido na presença, né, do espírito do Daime, que é o espírito de uma planta da floresta, que é a mistura do cipó, o jabugube, com a folha, que é a rainha chacrona, né? Então, essa beberragem que transmite essa força. E é interessantíssimo, quando eu tive o privilégio de ouvir participar de várias sessões do Santo Daime, efetivamente dentro da floresta amazônica, no Acre, no meio da floresta amazônica. E eu vou te dizer uma coisa, Felipe, é um dos momentos mais impressionantes, que há uma força nessa tradição, né, que vem dos índios, que é algo impressionante aquilo ali, né? Então, embora nesse aspecto um inário não seja uma literatura oral, né, naquilo que o Câmara Cascudo categoriza como uma das características, né, da não identificação do autor, mas eu colocaria isso como dentro de uma fonte de transmissão oral, porque que você vai aprender e manter a doutrina viva através da oralidade, contando causos dentro do Daime, que você mantém ele vivo. E ele é mantido pela palavra. Você selecionou uma música para nós, o professor L'Oreal, a Saia da Carolina, do álbum Roncos do Diabo, que é tradicional de Trás-os-Montes, lá em Portugal. Então, E da Galícia também. E da Galícia? Da Galiza também. Tá. É uma música muito interessante. Eu não entendi. Então, por isso é que eu antes de passar, eu gostaria que você me falasse alguma coisa sobre ela. O Gandhi que poderia falar, porque aí é o território dele. Eu fiz isso de propósito. O Gandhi é na prisão. Como a lagarto na história, tem que ser eu a falar. Exato. Lagarto só na Saia da Carolina. É uma música muito interessante. Ele é tipo folclórico. O Gandhi conta a história do lagarto. Vamos lá ver. Sabem que também
há na cerâmica tradicional portuguesa uma carolina e um lagarto que lhe sobe e que a beija na boca, que sobe pelo corpo e beija na boca. Essa parte não está na canção, mas está na cerâmica, e essa é a história típica das Mouras Encantadas, de outro monstro da nossa tradição, que não existe no Brasil sob essa forma, aparentemente, pelo menos tanto quanto me foi dado verificar até agora, mas que é muito típica de todo o Ocidente europeu, incluindo a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, onde nunca houve mouros. Evidentemente, estes mouros são outros mouros, não são os mouros, não são muçulmanos, é uma forma de nos referirmos ao paganismo e às tradições do paganismo anteriores, portanto, ao cristianismo, que vigoraram nessas regiões. Bem, mas Carolina é, portanto, o nome que se dá a um ser do sexo feminino. É um ser do sexo feminino que é abordado por um lagarto. O lagarto é masculino. Aliás, é curioso que nós, na língua portuguesa, usamos a palavra lagarto, lagartixa, lagarta, etc. Portanto, há masculinos e femininos, embora, se compararmos o lagarto com a lagarta com a lagartixa, o lagarto é sempre maior que a lagarta ou que a lagartixa. E, portanto, e porquê? Porque é masculino. A lagartixa e a lagarta são femininos e são mais pequenos. Isso faz parte da lógica, de uma determinada lógica, a partir de uma determinada ocasião. Nós sabemos, por exemplo, que num contexto do calendário e da tradição da grande deusa, todos os animais da deusa, mesmo sendo do género masculino, se tornam femininos. O porco torna-se porca, o urso torna-se ursa, e por aí fora. Portanto, mas neste caso particular do lagarto, o lagarto é um ser de um outro contexto cultural, que não é uma serpente, não é uma cobra, porque não tem patas, não é? Mas é da família desses animais. E, portanto, é um animal que tem por característica trepar pelo corpo da fêmea, portanto, ascender no corpo da fêmea, e com o objetivo de a beijar na boca. O beijo na boca é fundamental nas histórias das Mouras Encantadas, tal como é fundamental, seria fundamental se existisse nesta canção. Esta canção, porventura, já foi censurada, por isso é que não tem esta parte, não é? Só se fala do lagarto na saia, não se fala do lagarto para além da saia. Mas, efetivamente, a ideia original é essa. Tanto que eu tenho, inclusivamente, é muito raro já aparecer, mas eu tenho várias fotografias de peças de cerâmica portuguesa com a representação, não digo da Carolina, porque os nomes variam, são nomes femininos, e tanto faz ser Carolina, ser Catarina, ser Júlia, ser o que seja, tanto faz. O nome não interessa, é um nome feminino só, isso é que interessa. E essas canecas ou vasilhas são normalmente identificadas com um nome. Há um nome na base dessas, que é gravado na própria cerâmica, no próprio barro, seja ele vidrado ou não, e é gravado esse nome. E, portanto, essas peças cerâmicas destinavam-se a ser adquiridas pelas meninas de nome Catarina, Carolina, Júlia, etc., para lhe recordar exatamente esse momento epifânico, que é o do beijo do lagarto na boca. Lembrem-se os ouvintes, e lembrem-se o Filipe e o L'Oreal, que nas histórias de Encantar que nós conhecemos há um beijo na boca frequentemente. O príncipe beija a princesa, e com esse beijo ou o príncipe acorda a princesa, ou a princesa acorda o príncipe, não é? Portanto, estamos no mesmo domínio de significado. Vamos ouvir então a música. Eu acho que essa aqui é só instrumentalizada. Vamos ver, vamos ouvir. Não é não. Ela começa com o instrumento e depois vem a cantiga. Tá bom, vamos lá, vamos ouvir.